Pessoal, então vamos lá. Voltamos aí com a segunda aula de Direito Ambiental. Fazer um resuminho básico daquela primeira aula nossa. Nós começamos a introduzir o direito ambiental para vocês. Quem nunca teve, por exemplo, um contato com o direito ambiental, é uma matéria gostosa, é uma matéria bacana de poder estudar. Mais para frente aqui, nós vamos ver na prática como funciona o direito ambiental, como são de determinadas nomenclaturas, determinadas terminologias. Sabemos então que nós já vimos alguns princípios do direito ambiental. Primeiro princípio, aquele previsto no artigo 225 da Constituição Federal, que trata do princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado, aquele que é uma garantia fundamental do ser humano, um direito fundamental para a sadia qualidade de vida. Depois nós partimos para o segundo princípio, que é o princípio do desenvolvimento sustentável. Vocês lembram do conceito? Muito se fala de desenvolvimento sustentável, vocês sabem o conceito. É aquele que o desenvolvimento capaz de atender com recursos naturais a presente geração, sem comprometer os recursos naturais, a utilização desses recursos naturais para a geração futura. Depois nós vimos o princípio da precaução e o princípio da prevenção. Gente, vocês lembram? A precaução, a ausência de certeza científica do dano. Os riscos não são conhecidos, são potenciais. Depois nós temos o princípio da prevenção. Já no princípio da prevenção, eu tenho então a certeza científica do dano. O risco é certo, ele é conhecido, ele é provado e eu preciso de fazer um estudo de impacto ambiental, eu e a rima, certo? Depois nós entramos na questão do princípio do poluidor-pagador, usuário, pagador. Não esquecer as terminologias. Poluidor e usuário, fazer essa diferenciação. Aquele que polui, que causa um dano ao meio ambiente, é obrigado a compensar, a pagar efetivamente pelo dano que causou. Já o usuário, o pagador, aquele que utiliza de recursos naturais, ele precisa o quê? Pagar. Uma conscientização, a racionalização da água, dos recursos naturais, certo? Depois nós vimos o princípio do protetor-recebedor, aquele que protege o meio ambiente, que preserva o meio ambiente. Ele está prestando um serviço para a sociedade, então ele tem o direito de receber uma contrapartida de alguma forma, certo? Relembraram? Tá aí os princípios no esqueminha do seu caderno, gravou, não esqueceu? Nunca mais. Nós entramos agora no segundo assunto que nós vamos tratar de direito ambiental, que é a competência. Quem tem competência para legislar sobre direito ambiental? Para administrar, explorar determinados recursos ambientais. Nós vamos ver aqui, de acordo com os artigos da Constituição Federal, que, a exemplo da União, compete a ela exclusivamente administrar, por exemplo, quando assuntos envolvam a matéria nuclear. Nós vamos ver isso mais para frente. Quando eu falo de competência, eu tenho que colocar em mente a questão do princípio da predominância do interesse. Se o interesse em determinada matéria é de interesse nacional, a competência será nacional. Se o interesse sobre determinada matéria ambiental é de interesse regional, a competência será de competência regional. Se o interesse regional e local, a competência será do DF. E se for apenas interesse local, a competência será do município, certo? Artigo 21 da Constituição Federal, ela traz a competência administrativa exclusiva da União. Aquela que é indelegável. Ela não pode ser passada aos estados, municípios, etc., por forma de lei complementar. Ela é exclusiva da União. Aquela matéria, somente a União poderá legislar e administrar, certo? No artigo 22, nós temos a competência legislativa privativa da União, mas que é delegável aos estados por meio de lei complementar.
no artigo 23 da Constituição Federal, nós temos a competência administrativa comum. Quando eu digo comum, eu penso que é uma competência entre a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Exemplo, ações que visem a promover a proteção, a preservação do meio ambiente. É uma competência comum administrativa entre a União, o Estado, Distrito Federal e município. Artigo 24, ele traz aquela competência legislativa comum entre União, Estado e Distrito Federal. Professor, e o município? O município, ele pode legislar sobre temas versando o meio ambiente somente quando nenhum dos três o fizer e tratar de interesse local do município, certo? Isso está previsto na Constituição Federal. Então, quando se cair na sua prova, o município, de maneira nenhuma, nunca poderá exercer a competência de legislar sobre matérias comuns acerca do meio ambiente. É errado, tá? Está errado. O município ele tem competência. Mas quando tratar de interesse realmente local, somente do município em que está acontecendo aquela ação que visa proteger ou preservar o meio ambiente de determinada forma. Aquela iniciativa parte do município quando há somente um interesse local naquele município e não mais dos outros municípios de determinado estado. Certo? Então vamos lá. Vamos pegar a letra fria da lei, vamos observar o que a lei nos traz e vamos gravar de maneira sintetizada e resumida. A competência administrativa, grifem, guardem, exclusiva da União, no artigo 21 da Constituição Federal de 88, diz o seguinte: compete à União explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. Aí vem os princípios e condições. Então a competência é exclusiva da União quando eu falo de qualquer assunto nuclear. Falei de uma usina nuclear, de minérios nucleares, nós temos urânio, césio, etc. Eu falo que a competência é exclusiva, ninguém mais, é indelegável. Não tem Estado, não tem Distrito Federal e não tem município. É indelegável, é somente da União. Explorar os serviços e instalações nucleares, exercer monopólio estatal sobre pesquisa, lavra, enriquecimento, reprocessamento, industrialização, inclusive comércio de minérios nucleares e seus derivados. É matéria exclusiva. Professor, material, falei de nuclear. A gente sabe que é exclusiva da União. Gravou? Competência administrativa privativa da União. Artigo 22 da Constituição Federal de 88. Então, se é privativa, eu lembro que pode ser delegável aos estados por meio de lei complementar, mas é privativa da União. Compete privativamente à União legislar sobre populações indígenas, atividades nucleares de qualquer natureza. Então, quando eu for legislar sobre população indígena, terra indígena e etc., a competência privativa da União. Quando eu vou legislar sobre matéria nuclear, a competência privativa da União. Competência administrativa comum entre todos os entes da federação. Todos os entes da federação. União, Estado, Distrito Federal e município. Nós temos os 4 aí. Então é comum sobre todos os entes da federação. É competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Proteger os documentos e obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis, o sítio arqueológico. Então isso é competência de todos os entes federais. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.
Isso. Competência comum. Qualquer ente federado pode administrar, criar ações e políticas públicas que visem proteger o meio ambiente e combater a poluição. Preservar as florestas e a fauna. Isso, a fauna e a flora. Isso também é competência administrativa comum. Vamos para a legislativa? Competência legislativa comum entre todos os entes da federação. Artigo 24 da Constituição Federal de 88. Então nós sabemos que compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar. Professor, e o município? Nós estamos falando de competência legislativa. O município tem apenas a competência administrativa comum. Administrativa comum. A competência legislativa comum não abarca o município. Então, o município não pode criar leis acerca que visem a proteção ou a demarcação de floresta, etc. Bom, não. Em tese, não. Tá? Mas nós sabemos que existe a exceção quando há interesse local. Está previsto na Constituição. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então nós temos a competência, vamos voltar aí revisar, nós temos a competência exclusiva da União, indelegável, nós temos aí então as questões administrativas, a competência administrativa exclusiva da União, qual seja explorar tudo aquilo que traga sobre usinas nucleares e minérios nucleares. Depois nós temos a competência privativa da União, que já é delegável aos estados por meio de legislação complementar, falando sobre populações indígenas e legislações que versam sobre atividades nucleares. Depois nós temos a competência administrativa comum do Estado, da União, Estado, Distrito Federal e município. E agora nós temos a competência legislativa comum entre União, Estado e município. Algumas questões. FGV 2010 OAB, Exame de Ordem Unificado. Considerando a repartição de competências ambientais estabelecidas na Constituição Federal, assinar a alternativa correta. Deverá ser editada lei ordinária com as normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios para exercício da competência comum em defesa do meio ambiente e dos índios. Índio? Se eu estou versando sobre índio, isso é uma competência privativa da União. Então, no caso, e a resposta está errada. Legislar sobre a proteção do meio ambiente, controle da poluição, é de competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, com fundamento no artigo 23 da Constituição Federal. Artigo 23 da Constituição Federal fala sobre competência administrativa e não sobre legislativa. Então, no artigo 23 eu não falo de legislação. Isso é o artigo 24. E também tiro o município. Letra C. Legislar sobre a proteção do meio ambiente e controle da poluição é de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, com fundamento no artigo 24 da Constituição Federal. Letra C. Tá? A competência exclusiva em matéria ambiental, no que tange aos assuntos nucleares, não alcança a União. Olha, gente, se eu falo de direito ambiental, se eu falo sobre assunto nuclear, eu estou falando de competência exclusiva administrativa da União e privativa no quesito de legislação. Então, alcança a União em todas as esferas, quando é assunto nuclear. Pessoal, então encerramos aqui a questão de matéria de competência. Vamos entrar o que interessa. Vamos ver o novo Código Florestal.
Vamos trabalhar um pouquinho sobre o novo Código Florestal, vamos ver o que é uma APP, vamos ver o que é uma reserva legal, quais são as delimitações, o que a prova me cobra, o que a banca quer saber de mim, o que vai cair na hora da minha prova, o que pode me confundir, certo? O Código Florestal é um código relativamente novo, o novo Código Florestal, é uma lei de 2012, tá? É um código por muitos considerado efetivo no combate à degradação e etc. ao meio ambiente, é atualizado. Infelizmente, o que nós vemos na prática são práticas não condizentes à realidade do novo Código Florestal, mas que vocês vão ver que que tudo está previsto ali dentro do novo Código Florestal. Que nós temos uma legislação ampla e específica em determinadas áreas, tá? Vamos lá. Lei número 12.651 de 2012. A primeira coisa que é interessante falar sobre o novo Código Florestal é que as obrigações previstas nessa lei têm natureza real. O que significa isso, professor? É que elas são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse de imóvel rural. Bom, no caso prático, é uma obrigação propter rem, ela acompanha o bem. As obrigações previstas no novo Código Florestal, elas acompanham o bem. Tem a obrigação propter rem. João, ele compra uma determinada propriedade rural de José. José era um grande plantador de soja e nessa propriedade rural ele tirou todas as áreas de proteção permanente ali nas encostas e topos de morro, nas margens de leito de rio, córrego e nascente. Então ele fez ali um corte raso. O que é corte raso, professor? Corte raso é quando corta realmente lá perto do chão da árvore, fez um desmatamento daquelas áreas de preservação permanente e fez o plantio da soja. João então chega para José, vamos fazer a compra aí, vou comprar esse imóvel rural, e vai lá e compra o imóvel rural de José. Em determinada época chega um fiscal ali do meio ambiente e percebe que foi feito um corte raso naquelas áreas de proteção permanente, nas árvores daquelas áreas de proteção permanente. O que vocês acham? Vocês acham que João, que adquiriu o bem de José, já degradado, José que degradou aquele bem, aquelas áreas ambientais de proteção ambiental, aquelas áreas de proteção permanente, certo? Foi José que fez aquela degradação, foi ele que fez o desmatamento. João comprou o bem. E aí os fiscais vão lá e imputam João pelo crime ambiental previsto, né, que é o desmatamento e etc. Vocês acham que João irá responder pelos crimes, pela multa, todas as sanções administrativas? Ou é José que tem a obrigação, o antigo dono? De acordo com o novo Código Florestal, se as obrigações acompanham o bem, João responderá, certo? O João tem a obrigação de reparar o dano causado por José, porque a obrigação acompanha o bem e não a pessoa que degradou. Então, como o imóvel rural degradado sofreu ali aquele impacto, aquele desmatamento, qualquer pessoa que o adquirisse teria a obrigação de reparar, mesmo não sendo ela causador do dano. É isso quando a gente fala de natureza real, obrigação propter rem, a obrigação que acompanha o bem, certo? Conseguiram entender? Esse é um caso simples que cai bastante em prova. Vocês vão ver, sempre é uma questão envolvendo João, que João é um cara rico demais, porque todas as provas trazem João como um comprador de um imóvel rural, um imóvel, etc., que degrada de alguma forma o meio ambiente, e então ele tem a obrigatoriedade de reparar aquele dano causado, certo?
Então, sempre quando cair obrigação próprio terreno, natureza real, vocês gravem isso, é aquela que acompanha o bem. Não interessa quem degradou, aquela pessoa que tem a posse, tem o domínio do imóvel, mesmo não sendo o causador do dano, ele terá a obrigação de reparar o dano efetivamente causado. Nós temos dentro do código, novo Código Florestal, os espaços territoriais especialmente protegidos. Bom, nós temos diversos espaços territoriais especialmente protegidos. Mas dentro do Código Florestal, especificamente, nós tratamos da APP e da reserva legal. A APP é a área de preservação permanente. E a reserva legal é aquela reserva destinada ao desenvolvimento sustentável, etc., que todo imóvel rural precisa delimitar em sua propriedade. Nós temos as unidades de conservação que estão previstas na SNUC e entre outros. Como nós estamos estudando aqui o novo Código Florestal, nós vamos falar somente da APP e da reserva legal. E aí, em outra área, nós falamos um pouquinho dessas unidades de conservação que estão previstas na SNUC, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso ver, visualizar. Olha, a APP, ela é bem mais fácil de ser compreendida quando eu visualizo. Quando eu sei o que é uma APP e vejo uma APP na prática. Vejo uma APP fora da teoria, fora da letra fria da lei, fora daquele conceito fácil, básico, certo? Quando eu vejo o que é uma APP, eu gravo. E eu vou mostrar isso para vocês. A APP, a área de preservação permanente, é a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna e da flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Gente, bem-estar das populações humanas, eu lembro de qual princípio? Sadia qualidade de vida, meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então tá aí a APP com o princípio norteador do meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo o direito de todo ser humano, o bem de uso comum do povo, a sadia qualidade de vida. Nós temos aqui então uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com função ambiental de preservar os recursos hídricos. Quando eu falo de recursos hídricos, eu estou falando de água, eu estou falando de nascente, de riacho, de córrego, de rio, de lago, lagoa. Estou falando, pessoal, de água, tá? Mas vamos desmistificar essa questão da APP quando a gente visualiza só no leito, na margem do leito do rio. Nós também devemos ter a APP com maneira de preservar a paisagem, a estabilidade geológica. Por isso que nós temos a APP nas encostas e topos de morro. A biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna e da flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Ver se quão completa quão necessário é a efetividade que exista a APP nas áreas delimitadas pela legislação. Trouxe para vocês aqui, como eu disse para vocês, com maneira de gravar o que seria uma APP. Primeira coisa, quando eu penso na APP, eu penso naquela na margem do rio. Nós temos aqui então um rio. E toda essa margem até a linha amarela deveria existir a vegetação nativa, com maneira de preservar os recursos hídricos. No caso, nós temos o rio, preservar o recurso hídrico que é o nosso rio. Por quê, professor? Pensa comigo. Quando não existe uma APP preservada, existe aquilo que a gente chama de assoreamento. O assoreamento é quando eu tenho um leito do rio deveria existir aqui então árvores de maneira a evitar o que a gente chama de assoreamento,
que quando essas árvores são retiradas, ou seja, a APP é suprimida, com o tempo, esses barrancos, que a gente chama, vão entrando para dentro do rio. E aí existe o assoreamento, que é a formação de bancos de areia, formação de terra, entrando a terra para dentro do rio, fazendo com que esse leito mude ou perca, inclusive, ou seque, devido à quantidade de terra, o assoreamento ali dentro de seus leitos. Então é por isso que é importante ter a APP, as áreas de preservação permanente, delimitadas nas margens dos rios, visando a proteção, a preservação dos recursos hídricos. Na prática, até essa linha amarela, deveria existir vegetação nativa. Vegetação nativa, aqui no caso do estado de Goiás, o cerrado, certo? Para proteger esse rio, esse nosso recurso hídrico. Conseguiram entender o que seria um APP? Nós temos aqui então um córrego também, cortando a cidade. A delimitação da APP seria essa linha amarela. Como que eu sei a quantidade a distância, a quantidade de rio ou de vegetação nativa entre a margem do rio? Isso de acordo com a largura do rio, tá? Se eu tenho, começando pela nascente, quando eu tenho uma nascente, de acordo com a legislação, eu tenho que ter um raio, que é a nascente, eu tenho que ter um raio de 50 metros. 50 metros de vegetação nativa em torno daquela nascente. A partir do momento que vai tomando forma de riacho, de córrego, e vai aumentando a sua largura, nós temos as delimitações da APP. Quando a largura do rio é menor que 10 metros, então eu tenho uma largura do rio menor que 10 metros de extensão, eu tenho que ter uma mata ciliar de no mínimo 30 metros de APP. Quando esse riacho vai tomando forma de córrego e passa a ter entre 10 e 50 metros de largura, eu tenho que ter uma mata ciliar de no mínimo 50 metros na margem do rio de APP. Quando esse córrego passa a ter extensão de rio e ter a largura de 50 a 200 metros, eu tenho que ter uma mata ciliar de 100 metros de APP. Quando esse rio passa a se tornar realmente um rio grande, eu tenho então um rio com largura de 200 a 600 metros de largura, por exemplo, o Rio Araguaia. Eu tenho que ter obrigatoriamente uma mata ciliar de 200 metros na margem desse rio de APP. Quando eu tenho o rio Amazonas, aquele acima de 600 metros de largura, eu tenho obrigatoriamente, de acordo com o novo Código Florestal, que ter uma mata ciliar de 500 metros. 500 metros, meio quilômetro de APP, de vegetação nativa, de maneira a preservar esse recurso hídrico. Aqui nós temos, então, uma imagem de uma propriedade rural, a nascente, 50 metros de área de preservação permanente ao entorno da nascente, virou um córrego, nós temos a área de preservação permanente de acordo com o leito desse córrego, então um córrego de até 10 metros, 30 metros de área de preservação permanente. Aqui eu tenho outro córrego de 10 a 30 metros de largura de seu leito, eu tenho uma área de preservação permanente de mata ciliar de 50 metros. Conseguiram entender quando eu falo de APP na proteção de recursos hídricos, na margem de rios, leitos de corpos d'água? Pessoal, então vamos aqui realmente perceber que não é só nos leitos dos rios. Eu trouxe aqui um exemplo de um tipo de área de preservação permanente, de tipos de áreas de preservação permanente, bem mais completo de acordo com o Código Florestal.
Então aqui nós já vimos, quando eu falo de corpo d'água, o tamanho depende da largura do curso d'água. Se eu tenho um curso d'água de até 10 metros de largura, eu tenho 30 metros de cada margem, em cada margem de mata ciliar, de vegetação nativa, chamada de APP. Se eu tenho um curso d'água de 10 metros a 50 metros de leito daquele curso d'água, eu tenho 50 metros em cada margem de mata ciliar de vegetação nativa. Se eu tenho um curso d'água de 50 metros a 200 metros de largura, eu tenho 100 metros em cada margem de mata ciliar de vegetação nativa. Se eu tenho 200 a 600 metros de largura do meu curso d'água, eu tenho em cada margem 500 metros de vegetação nativa, mata ciliar, chamamos de APP. Nós vimos também a nascente, um raio mínimo de 50 metros em torno das nascentes. Nós temos também a APP das restingas, que protege os paralelos à linha da costa, áreas fixadoras de duna ou estabilizadoras de mangues. Como eu disse para vocês aqui, a proteção e estabilidade geológica também, nós temos a APP nas encostas, quando são elevações, são a reclividade superior a 45 graus, certo? Se eu tenho uma reclividade de um morro, uma montanha superior a 45 graus, essa área aqui de montanha, de morro, que essa reclividade de 45 graus, ela precisa de ter preservação permanente. Nos topos de morros, montes e montanhas e serras também existe-se a obrigatoriedade da área de preservação permanente a fim da estabilização geológica, certo? Intervenção ou supressão da APP. Quando eu falo de intervenção ou supressão da APP, eu digo que em regra, não há intervenção ou supressão de APP, exceto aquelas previstas no artigo 8º do Código Florestal. Então, a regra é que não existe intervenção ou supressão na APP, mas quando eu digo a regra, é porque existem exceções previstas no artigo 8º do Código Florestal. Por exemplo, quando servem-se para utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. E aí nós vamos ver cada uma dessas exceções na próxima aula. Aguardo vocês. Um abraço.